Segundo o levantamento da PNUD, 39% das escolas proporcionam atividades extracurriculares relacionadas a atividades físicas. Porém, um número que nos assusta é que mais de 45% das escolas nem sequer possuem local para a prática esportiva apropriada. Nesta escola, a prática de esportes e atividades físicas é liberada durante o intervalo. A semana inteira você pode jogar bola, o futsal, né? Futsal ou então vôlei, e tem o dia certo. Segunda e quarta vôlei, terça e quinta futsal e sexta é o basquete, mas como ninguém joga, a quadra fica misturada. Vocês acham que praticar esportes é importante na escola? Sim, desenvolve muito a habilidade técnica. Com certeza. Sim, porque é um negócio que você consegue distrair um pouco, uma atividade recreativa, uma hora que você tem que conversar com seus amigos, jogar. Sim, é importante para ajudar na coordenação motora, para incentivar o esporte na escola. Nós ficamos muitas aulas parados, com o corpo parado e só fixo numa coisa. Eu acho que o esporte ele traz não é uma felicidade, mas deixa o nosso corpo mais relaxado, a gente fica mais feliz, eu acho bem importante. Vocês praticam algum esporte atualmente? Sim, eu faço academia e antigamente jogava bola. Sim, eu jogo futebol e faço academia. Eu pratico futebol, gosto bastante também do vôlei. Pratico, sim, futebol. Eu pratico futsal perto de casa e também musculação. Não nos é estranho presenciar histórias de atletas que começaram sua carreira em clubes esportivos das escolas. Afinal, é algo que incentiva o aluno a continuar nesse ramo durante toda a sua vida. O incentivo à prática esportiva já funcionou na escola? Sim, tá sim, várias vezes. Já presenciou alguma história desse tipo? Então, eu trouxe até umas medalhas aqui que eu peguei aqui de cima, né? Uma história que é o do basquete, que foi onde chegou mais longe. Em 2017, se formou um time de basquete, tudo, e eles foram, eu fui acompanhando eles para a Extrema, né, no micro-regional. Chegando lá, primeiro jogo, pelo amor de Deus, era um pior que o outro, não tinha condições. E os jogos eram todos na parte da manhã. E daí acabou o primeiro jogo, eu já reuni eles e falei assim, ó, se vocês querem ganhar, vocês vão ter que treinar. Porque sem treino não tem como ganhar nada. Daí no mesmo dia à tarde, a gente almoçou e à tarde a gente já começou a treinar lá na escola mesmo. E foi treinando, eles jogaram no dia seguinte, foram um pouco melhor, mas ainda estava ruim, daí foram treinando, e assim foi indo, foi jogando. E no final a gente disputou o terceiro lugar, e está aqui a medalha de terceiro lugar, e isso foi em 2017. Eles ficaram tão empolgados que eles começaram a treinar, né? Eles continuaram treinando, então acabou o campeonato, que é o Jugeng, e eles continuaram treinando todo dia. Daí chegou no ano seguinte, eu conversei com eles tudo e fui treinando eles. Daí a gente foi para micro-regional, foi em Pouso Alegre. Daí a gente foi para Pouso Alegre, eles estavam jogando tudo, tal, e ganharam lá a medalha de ouro, tá? Medalhinha aqui de ouro, que eles ficaram em primeiro lugar. Como a gente ficou em primeiro lugar do micro-regional, a gente é classificado para o regional. E o regional daquela vez, que foi em 2018, foi em Formiga. Daí a gente foi para lá, ficou uma semana lá. Só que assim, lá eram só os campeões, né? Então, junto campeão de 9 micro-regional. Daí a gente foi para lá e lá a gente não conseguiu passar. Mas mesmo assim, eles continuaram treinando. Em 2019, a gente pegou e foi para o micro-regional, que foi em Extrema. Lá a gente começou a jogar e os times começaram a ficar tudo com medo da gente, porque a gente estava muito forte. E a gente foi indo, foi jogando, ficamos campeão da micro-regional, tá? E daí, da micro-regional, a gente foi para o regional, que foi Caxambu. Daí, Caxambu, o que a gente fez? A gente pegou e começou a filmar os nossos jogos. Porque daí os nossos jogos eram à tarde, a gente filmava os jogos,
À noite a gente via a filmagem, via os erros, os acertos e ia corrigindo. E daí na semana, no dia seguinte, de manhã, a gente treinava para melhorar os erros e à tarde a gente jogava. E o único jogo que a gente perdeu naquela etapa foi contra a Cruzília, que a gente perdeu por diferença de 1 ponto. Mas como a gente foi bem classificado, tudo, a gente foi para a fase semifinal. Na semifinal a gente pegou o time de Cruzília de novo. Daí nisso a gente ganhou deles por diferença de 1 ponto. Então, daí a gente foi para a final e na final a gente conseguiu a medalha de ouro. Daí nisso que a gente ganhou a medalha de ouro, né, foi campeão, a gente foi disputar o estadual, que era em Uberlândia. A gente ficou uma semana lá em Uberlândia disputando o estadual. E lá no estadual a gente disputou com Juiz de Fora, disputou contra Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, todos esses times. Só que lá eram os campeões dos campeões. Então a escola provedora ela ficou entre as 8 melhores escolas do estado inteiro no basquete, né? Então isso foi um feito em que nenhum time de Monte-Sião conseguiu fazer. Portanto, nota-se que o incentivo à cultura deve ser tratado com urgência. A cultura, em todas suas manifestações, enriquece a vida, o conhecimento, o senso crítico, tudo que é essencial no desenvolvimento do adolescente como pessoa. Para abordar essa lacuna, é fundamental e de extrema importância que governos, escolas e professores combatam a falta de incentivo cultural nas escolas. O incentivo à prática esportiva, à prática da leitura e à prática artística não deve ser tratada como luxo nas escolas, e sim como peça-chave para o desenvolvimento do aluno. Só assim podemos ter o pleno desenvolvimento do estudante nas escolas. A superação dessa carência é um passo a ser dado para um melhor futuro para todos.